Escondido durante séculos, o livro de Enoque é um enigma cativante. Emerge das brumas do tempo, sussurrando segredos celestiais e conhecimento proibido. Poderá este texto ancestral conter a chave para a compreensão das nossas origens? Alguns acreditam que revela a verdadeira natureza da criação e oferece um vislumbre do destino final da humanidade. A própria existência do livro desafia a sabedoria convencional, convidando-nos a questionar tudo o que pensávamos saber sobre o passado. O livro de Enoque não é para os fracos de espírito. Fala de um tempo em que as linhas entre o céu e a terra eram tênues. Os anjos caminhavam entre nós, partilhando a sua sabedoria e poder. Mas esta interação divina teve consequências imprevistas. Desencadeou uma série de eventos que alteraram para sempre o curso da história humana. O livro de Enoque relata esses eventos com detalhes vívidos, deixando o leitor sem fôlego, com admiração e um toque de inquietação. As histórias contidas nas suas páginas não são meros mitos ou lendas. São apresentadas como factos históricos, um registro de eventos testemunhados pelo próprio Enoque. É isto que torna o livro de Enoque tão fascinante, tão perigoso e tão difícil de ignorar. Desafia-nos a confrontar a possibilidade de o nosso mundo não ser o que parece. Sugere que existem forças em ação além da nossa compreensão. Forças que moldaram o nosso passado e continuam a influenciar o nosso presente. O livro de Enoque ousa fazer a pergunta fundamental: estamos realmente sozinhos no universo? E se não, qual é a natureza destes seres celestiais que partilham o nosso cosmos? Serão guias benevolentes ou algo mais sinistro? Estas são as perguntas que assombram a humanidade há milênios, e o livro de Enoque oferece pistas tentadoras. Enoque não era um homem comum, era um profeta, um escriba, uma ponte entre o divino e o mortal. A sua vida foi um testemunho do poder da fé e da importância da busca do conhecimento. Mas a história de Enoque não é apenas sobre a jornada de um homem. É uma história sobre o lugar da humanidade no grande esquema cósmico. Escolhido por Deus, Enoque recebeu uma perspectiva única sobre o funcionamento do universo. Caminhou com anjos, aprendeu os seus segredos e testemunhou eventos ocultos aos mortais comuns. As suas experiências foram registradas no livro que leva o seu nome, um livro que cativou e confundiu estudiosos durante séculos. A vida de Enoque foi uma série de encontros e revelações extraordinários. Viajou até aos confins do cosmos, testemunhou a corte celestial e aprendeu os segredos da criação. Teve acesso a um conhecimento que faria até as mentes mais céticas questionarem a sua compreensão da realidade. E então, num clarão ofuscante, Enoque desapareceu. Ascendeu ao céu, levado por Deus para um lugar além da compreensão humana. O seu desaparecimento apenas aumentou o misticismo em torno da sua vida e dos seus escritos. O livro de Enoque tornou-se um testemunho da sua jornada extraordinária, um vislumbre do reino divino. O livro de Enoque apresenta-nos os vigilantes, seres celestiais encarregados de observar a humanidade. Não eram os anjos benevolentes das tradições religiosas posteriores. Os vigilantes eram poderosos, enigmáticos e, em última análise, imperfeitos. As suas ações teriam consequências profundas para a raça humana. Estes seres celestiais, consumidos pela curiosidade e talvez por um toque de arrogância, desceram à Terra. Foram atraídos pela beleza da criação humana, pelo potencial que viram nestas criaturas emergentes. Mas a sua interação com a humanidade era proibida, uma transgressão da lei divina. Os vigilantes, incapazes de resistir ao fascínio do proibido, partilharam o seu conhecimento com os humanos, ensinaram-lhes astronomia, metalurgia e a arte da guerra.
Esta transferência de conhecimento, embora aparentemente benevolente, teve consequências catastróficas. Perturbou a ordem natural, levando a uma era de caos e violência. Da união dos vigilantes com as mulheres humanas, nasceu uma nova raça, os Nefilins. Eram gigantes, seres de imenso tamanho e força, que causaram estragos na Terra. A sua presença corrompeu a linhagem humana, introduzindo uma mancha que assolaria a humanidade por gerações futuras. O livro de Enoque, com as suas revelações perturbadoras, encontrou resistência. As autoridades religiosas, ameaçadas pelas suas implicações, consideraram-no herético. Este texto ancestral, outrora precioso, foi posto de lado, escondido dos olhares curiosos dos fiéis. Por que razão o livro de Enoque era tão temido? Talvez porque desafiava o dogma estabelecido, oferecendo uma perspectiva diferente sobre a natureza de Deus e o papel da humanidade. Sugeria uma época em que os humanos possuíam um conhecimento que foi posteriormente perdido, uma época em que as linhas entre o terreno e o divino eram tênues. A rejeição do livro de Enoque levanta questões preocupantes sobre o controle do conhecimento e a supressão de narrativas alternativas. Quem decide quais os textos que são sagrados e quais os que são heréticos? Que verdades foram perdidas ou enterradas ao longo da história, consideradas demasiado perigosas para serem conhecidas pelas massas? O livro de Enoque serve como um claro lembrete de que a história é escrita pelos vencedores. Desafia-nos a questionar a narrativa oficial, a investigar mais a fundo, a procurar as verdades ocultas que jazem soterradas sob camadas de dogma e tradição. Seriam os vigilantes visitantes extraterrestres, portadores de tecnologia muito além da nossa compreensão atual? A sua chegada terá desencadeado o surgimento da civilização, ou terá sido o catalisador da queda da humanidade em desgraça? O livro de Enoque não oferece respostas fáceis, mas impele-nos a fazer perguntas difíceis. Convida-nos a explorar as fronteiras do conhecimento, a confrontar os mistérios que assombram a humanidade desde os primórdios dos tempos. Em que acredita você?